Juízes 13, do 3 ao 5. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que te conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Esse foi o chamado de Sansão para a obra que Deus tinha determinado a ele. E curiosamente, o chamado de Sansão é desde o ventre da mãe. Ora, nós sabemos, aqui em Romanos capítulo 8, do 28 ao 30, que Deus predestinou todo mundo para essa salvação. Todo mundo pode ser salvo. Todos. Mas também nós vemos em toda a Bíblia, desde o Éden, escritos também no Velho Testamento, no Novo Testamento, que todo mundo tem o livre-arbítrio. Todo mundo tem a livre escolha. Ele está predestinado à salvação, porém ele pode escolher se ele quer ou não quer, se ele aceita, se ele não aceita, se ele entra nessa, se não entra. Todo mundo tem o direito de escolha. Só que a escolha de Sansão já é um tanto diferenciada. Por quê? Porque Deus mandou o anjo falar com a mãe e dizer, olha, ele é nazireu de Deus, ele é escolhido de Deus, ele vai fazer um serviço para Deus e ele não vai poder beber, ele não vai poder tocar em cadáver, não vai poder comer coisa imunda, não vai poder... Ele tem que andar direito e não vai passar navalha no cabelo dele. O cabelo dele tem que crescer, tem que ficar sem cortar. Era um símbolo do nazireado dele. Aí então você percebe, sabe o quê? Que o chamado de Sansão é totalmente diferenciado do nosso. Ele foi chamado desde o ventre da mãe. Aí o pai falou, mas a mãe vai e conta para o pai. O pai fala, mas eu queria ver esse anjo, queria falar com ele. Aí eles conversam com Deus, o anjo volta lá, fala com a mulher, que chama o marido. Aí o marido vem, conversa com o anjo, ouve tudo que o anjo está falando e depois propõe ao anjo de fazer uma comida, recepcionar o anjo. O anjo fala, tudo bem, você pode fazer a comida, mas você vai ofertar a Deus, porque eu sou só um enviado. Aí ele vai, faz a comida, toca a oferta, o almoço, a comida, numa pedra diante do Senhor, e toca fogo naquele holocausto. O anjo sobe no fogo e desaparece diante da face dele. Aí ele fala, não, o negócio é sério mesmo. É um ser sobrenatural, é um anjo. Então a proposta realmente é real. Daí ele e a esposa resolvem criar Sansão dentro daquilo que foi preparado por Deus. Então o que você percebe? O chamado de Sansão é diferente do nosso. Eu, por exemplo, eu fui predestinado à salvação, relutei muito na escolha, até que com 26 anos eu aceitei essa escolha. E daí eu entrei diante do plano da salvação de Deus e tudo aquilo que a Bíblia fala começou a acontecer comigo. O caso de Sansão, não. Ele não teve escolha, ele entrou ali. A escolha dele seria feita de forma diferenciada durante a vida dele. Ele poderia escolher o bem ou o mal. Todos nós podemos escolher. Até ele, que foi chamado do ventre da mãe, ou antes até do ventre da mãe, né? Ele também teria o direito à livre escolha. Ele poderia fazer as escolhas que ele quisesse. E o que a gente vai perceber no livro de Sansão é que, por um lado, ministerialmente, ele acaba cumprindo aquilo que Deus havia determinado.
Ele cumpre o seu ministério integralmente. Mas devido a escolhas ruins que ele fez durante a vida, a parte material, ele queria viver normal, ele queria casar, ele queria ter uma família, ele queria ter filhos. Só que devido a escolhas ruins, essa parte da vida dele deixou de existir. Ele julgou Israel 20 anos e depois desses 20 anos ele morreu. Poderia ter vivido 50, 60, 70, 80 anos, ter uma vida toda feliz, mas as escolhas que ele fez não permitiu que chegasse a tudo isso. Porém, do ponto de vista espiritual, ele cumpriu o seu chamado. E isso nós vamos ver através de 4 vídeos. Esse primeiro, eu estou levantando a questão do chamado dele. No segundo, eu quero falar sobre as escolhas que ele fez. No terceiro vídeo, a pior das escolhas, que culminou numa problemática que arrasou com a vida dele. E no último, o cumprimento da sua vida ministerial de forma feliz e aceitável diante de Deus. Ele cumpre o ministério dele, ele termina o ministério dele. Do ponto de vista ministerial, ele foi feliz, mas do ponto de vista particular, familiar, ele se dá mal. E a gente aprende lições. Você está aí, você tem o livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio. Mesmo estando diante do plano da salvação, eu tenho escolhas, eu posso decidir, não quero, eu quero me dar mal. Deus vai deixar. Foi o que aconteceu com Sansão, em que nós estamos vendo nesses vídeos. E que sirva de lição para todos nós. Você tem a livre escolha. Você faz o que quer. Você faz o que quer com a sua vida. Você faz o que quer com o seu dinheiro. Você faz o que quer. Porém, Deus estabeleceu algumas regras que você deve escolher. Deve, né? Não é obrigado. Mas se for inteligente, se for esperto, vai fazer boas escolhas durante a vida e terá a bênção de Deus sobre você. Juízes 16, o 1, o 2 e o 3. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Sansão cresceu, ficou adulto, e aí, então chegou a hora dele fazer escolhas. Mas é que a gente percebe que, além de ter uma força descomunal, que fez com que ele enfrentasse os filisteus em várias situações, e que derrotasse 1000 filisteus, ele, assim como ele tinha essa força descomunal, ele também tinha uma displicência com as coisas de Deus. Primeiro ele escolhe para casar uma mulher da casa dos filisteus, que eram os inimigos de Israel. A tal da mulher estranha que a Bíblia fala. Aí ele vai, obriga o pai e a mãe lá e pedir ela em casamento, né? Eles vão, pedem em casamento, já começa por aí. Depois, no meio do caminho, ele mata um leão. Dentro do leão morto se forma uma colmeia de abelha, né? Provavelmente na ossada do leão. E ele vem, pega o mel, leva e dá para o pai e a mãe. Quer dizer, ele era nazireu, ele não podia tocar no cadáver. Era regra divina. Ele vai, toca no cadáver e ainda faz a mãe participar daquilo que Deus tinha proibido. Então o que você percebe? Ele começou a ficar displicente, ele começou a quebrar as regras, ele começou a levar do jeito dele. Aí nesse episódio que eu acabei de ler,
Ele vai na cidade de Gaza, entra lá dentro e anda com uma prostituta. Aí você percebe que os desejos da carne começam a levar ele num rumo errado. E ele começa a se deixar levar. Ora, não tinha tanta mulher hebreia, né? Mas já diz o provérbio popular que a grama do vizinho é mais verde, né? Ele provavelmente via as mulheres dos filisteus, todas viviam em cidades bem produzidas, né? Então ele se deixou envolver, enquanto que as hebreias eram nômades, eram pessoas que lidavam com o gado, não tinha a mesma aparência. Ele se deixou levar para a aparência, escolheu uma direção que não ia dar certo na vida dele. Ele vai e anda com a prostituta, e olha a força que ele tinha. Cercaram ele na cidade de Gaza, ele foi, arrebentou a porta de Gaza. Olha, uma cidade-estado, gente. A porta devia ser descomunal. Ele foi lá, arrancou a porta, subiu o Monte Hebron com a porta. Você descer seria fácil, mas você subir o Monte Hebron com uma porta daquela, imagina a força que esse homem tinha. Imagina, coisa fabulosa. Ele tinha uma força descomunal. Ele tinha condições de fazer um ótimo serviço livrando Israel dos filisteus. Ele sozinho. Porém, ao mesmo tempo que ele tinha uma força descomunal, faltava cérebro suficiente para ele gerenciar a sua vida, gerenciar as suas escolhas. E ele foi fazendo escolhas como não tivesse nem aí. Nem com Deus, nem com os filisteus, nem com nada. Até porque toda vez que ele enfrentou os filisteus, ele venceu. Então ele começou a levar na displicência. Até que então, passa um tempo, ele conhece a Dalila. E a Dalila leva ele à bancarrota. Sabe, queridos, é o seguinte: todos nós fazemos escolhas. Todos nós temos chance de fazer boas escolhas. Quando eu falei, por exemplo, do Isaac, eu mostrei que o Isaac, a vida inteira dele, ele só fez boas escolhas. Daí o que aconteceu com ele? Teve uma vida tranquila. Em todas as vezes, Deus abençoava ele. Ele abria um buraco, saía água. No caso, por exemplo, do Jacó, ele entrou numa luta com Deus. Porque ele queria a bênção, mas queria do jeito dele. O Sansão não, você percebe uma displicência total. Ele não levava Deus a sério, a proposta de Deus. Ele não levava a sério de jeito nenhum. Estava na cara, queria se dar mal. E assim é com a nossa vida. Nós estamos diante de Deus. Nós podemos fazer boas escolhas. Sabe, gente, eu costumo dizer o seguinte: olha, eu fiz 1 milhão de coisas erradas. 1 milhão. Mas eu fiz 2 coisas que mudou a minha vida. Primeiro, eu aceitei Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Daí a minha vida começou a mudar. Depois, eu orei a Ele e pedi uma esposa. Eu queria casar com uma esposa crente, que eu pudesse viver a vida inteira. Ele me apontou a Eunice, que é a minha esposa. E eu casei com ela e vivo com ela há 40 anos. Uma vida maravilhosa. Entendeu? Em 2 coisas, em duas acertadas, 2 escolhas, eu endireitei minha vida. Todos nós podemos fazer uma boa escolha. Todos nós podemos ir em direção à vida eterna. Todos nós podemos ter o apoio de Deus. Vai ser só vitória. Problema a gente sempre vai ter. Mas em todos os problemas, Deus vai nos dar a vitória. Basta você fazer a boa escolha e Deus vai levar você à vitória. A vitória final é que interessa. Juízes 16.
versículo 19, 20 e 21. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como dantes, me sacudirei, porque ele já não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Triste fim do herói, do grande homem de Deus chamado Sansão. Triste, terrível fim. Bom, os filisteus estavam tendo problema com ele. Lógico que os filisteus iam montar uma estratégia para derrotá-lo. E qual foi a estratégia? Ofereceram uma fortuna a uma mulher chamada Dalila. Linda mulher. Ela tinha que seduzir o Sansão e descobrir a origem da sua força. Durante muito tempo, ela foi seduzindo ele e foi enrolando. Por vezes, mais de uma vez, ela quis descobrir a origem da força, mas ele mentia. Gozado que enquanto ele mentia, ele estava tendo sucesso. Mas ela prensou tanto, seduziu tanto, que o dia que ele falou a verdade, ele se deu mal. É uma coisa assim impressionante, né? Enquanto ele mentia, ele não dava a origem da força, ele se dava bem. O dia que ele falou a verdade, ele se deu mal. Mas não foi essa a consequência, não. A consequência já vinha vindo já faz tempo. Há muito tempo que ele estava sendo displicente, que ele estava cometendo erros. E no momento em que ele cedeu e disse a origem da força, nós lemos aqui que ela chamou um homem e veio e cortou as tranças do cabelo dele. Agora, o curioso é o seguinte, é muito curioso isso. Você não sabe quando o Espírito de Deus entra dentro de você. Você não sente, é difícil perceber. Só em alguns casos, se ele quiser mostrar. Por exemplo, já teve gente que eu vi que aceitou Jesus e foi batizado no Espírito Santo. Então já se percebe que o Espírito de Deus entrou dentro dele. E nesse caso aqui, ele não percebeu quando o Espírito Santo deixou ele. E que foi o mais terrível. Por quê? Porque mais uma vez ele achava que estava tudo bem. E não estava mais tudo bem. Ele tinha chegado ao auge. Ele primeiro casou com uma mulher estranha, depois ele tocou num cadáver, pegou o mel, deu para o pai com a mãe, levou o pai com a mãe também ao pecado, depois ele foi em Gaza, andou com uma prostituta, quer dizer, ele só ia se enterrando. E agora ele vem e cai na lábia de uma mulher esperta que estava querendo ficar rica às custas dele. E entrega para ela o nazireado dele. E ele não percebe quando o Espírito Santo deixa ele. Isso é o mais terrível. Você já imaginou você não perceber que o Espírito de Deus te deixou sozinho? Tem coisa mais terrível? Deus te abandonar. Você agora está só. É só você, porque Deus está fora. Tudo tem limite. Mas escolhas também têm limite. Você pode fazer escolha ruim na tua vida. Mas tem um limite. Você tem que parar. Parar antes que aconteça isso. Que o Espírito de Deus te abandone. Porque no momento que o Espírito de Deus te abandonar, você está só. O que acontece com ele? Ele vai para cima dos filisteus imaginando que está tudo bem. Não estava mais tudo bem. Os filisteus pegaram ele, aprisionaram e a primeira coisa que fizeram, arrancaram-lhe os olhos. Ficou cego. E com aquela força que ele tinha, ele era um homem forte, ele estava fazendo o trabalho de um boi
no cárcere. Ficou fazendo o trabalho de um boi, que é girar um moinho. Do grande Sansão, o grande herói nacional e internacional. Um homem que teria tido uma vida feliz, poderia ter casado, ter família, e quem quis se meter com ele? Se ele tivesse casado, cuidasse dos filhos, Israel era nômade, vivia de cuidar de gado, ele podia ter o gado dele, podia ter tudo que ele queria, podia ter uma vida feliz, mas ao fazer as péssimas escolhas, ele renunciou a essa vida e agora foi parar num cárcere, movendo um moinho. Sabe, quando a gente faz más escolhas, o diabo também nos aprisiona. E ele nos cega, a gente não enxerga mais as besteiras que está fazendo. Tem gente que entra na bebida, tem gente que entra na droga, tem gente que se afunda. E ele já não enxerga mais espiritualmente como que ele está se enterrando. Tem gente que vai parar naquelas quebradas da vida. Vai parar em lugares terríveis, onde não dá mais para se levantar. O diabo cega. O diabo escraviza. Não deixa as suas escolhas te levarem até esse caminho. Mas se cair lá ainda tem chance? Tem. Sansão também teve a sua chance. Todos têm a sua chance. Mas querido, eu já me enterrei, já estou afundado. Você pode dizer isso para mim, aí eu pensar isso aí na sua casa. Já estou afundado, estou até o pescoço. Você ainda tem chance de fazer uma boa escolha e de mudar a sua vida. Você pode, basta querer, basta escolher. Agora, você não pode deixar o Espírito de Deus te deixar. Não. Isso é o pior. A pior situação que você pode imaginar é que o Espírito de Deus te abandone. Porque depois, para convencer ele a voltar, vai ser difícil. Você vai ter que mostrar um arrependimento muito sério para que o Espírito de Deus volte à sua vida. Faça boas escolhas. Viva feliz com Deus. Faça boas escolhas. Juízes 16, o 28, 29 e o 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembre de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Quanto tempo um cabelo de um homem leva para ficar comprido? Eu estive vendo na internet, diz que o cabelo cresce cerca de uns 12 centímetros por ano. Para ele ficar compridão, provavelmente uns 5 a 6 anos. Não dá para ter certeza, mas é um tempo meio longo, principalmente para quem está escravizado, para quem está movendo um moinho dentro de um cárcere, para quem está cego. Um tempo terrível. Foi o tempo que Sansão teve que carregar a responsabilidade por tudo aquilo que ele tinha feito. Um dia seria cobrado dele, estava sendo cobrado. Os filisteus resolvem fazer uma festa, uma grande festa, e juntam 3.000 pessoas num lugar, num templo. E eles resolvem, no meio da festa, trazer Sansão para brincar, para zombar,
aprontar com ele. E quando ele vem, ele pede para colocarem ele na coluna principal do templo. Porque a intenção dele era derrubar, mas ele precisava da força. Daí ele faz uma oração de arrependimento. Ele faz uma escolha: Senhor, estou aqui, Senhor, estou cego. Devolve a minha força para que eu cumpra o meu papel, cumpra o meu ministério, derrube esse templo e que eu morra junto com os filisteus. Eu vou, mas levo eles comigo. E Deus atendeu o pedido dele. Daí também você já percebe uma coisa, né? Por pior que esteja a situação do homem, se ele se arrepende, Deus ouve a sua oração. É um exemplo. Irmão, eu estou afundado em dívida, estou afundado na droga, estou afundado na bebida, já destruí minha família, já perdi meu emprego, estou numa situação terrível. Ainda dá para fazer uma oração de arrependimento. O Espírito de Deus que saiu de você ainda pode voltar. Basta fazer isso, mas fazer de uma forma séria. Senhor, me dá aquela força, Senhor, para que eu me vingue dos filisteus pelos 2 olhos que eles arrancaram. E a Bíblia diz que ele derrubou a casa e ele matou mais filisteus durante a sua morte do que durante toda a sua vida. Enfim, ao matar os líderes dos filisteus, ele completou o ministério dele. Ele conseguiu completar com sucesso. Ou seja, ministerialmente, Sansão é um homem bem-sucedido. Ele fez para Deus aquilo que foi chamado para fazer. Ele conseguiu fazer. Agora, qual foi o prejuízo dele? O prejuízo dele foi durante a vida dele. Ele procurou uma mulher que ele casou, depois ele procurou uma outra prostituta, depois ele se vê com a Dalila. Ele queria ter uma mulher, ele queria ter uma esposa, provavelmente ele queria ter uma família, não sei, mas é o que induz a acreditar os escritos bíblicos. Mas essa parte aí, por péssimas escolhas que ele fez, acabou ficando sem. Morreu mais cedo e não teve nada daquilo que queria. Cumpriu o ministério, mas a vida pessoal foi prejudicada. Deus não quer que a minha vida pessoal seja prejudicada. Nem com álcool, nem com droga, nem com banditismo, nem com nada. Deus quer que eu seja bem-sucedido ministerialmente e familiarmente, amorosamente. Sabe? Deus quer que você tenha um amor, uma família, um emprego, viva bem. E como é que você sabe disso? Nós somos um exemplo. A Bíblia que Israel foi chamado para ser um exemplo para as nações. Só que Israel não foi bem sucedido. Nós somos chamados para ser exemplo para as pessoas. As pessoas veem, não, ser um cristão é uma boa. O cristão vive bem, é bem sucedido, é feliz, consegue ir bem na vida. Eu também quero ser um cristão. Nós somos chamados para ser exemplos. Você pode ser um bom exemplo, eu posso ser um bom exemplo. E para que a gente seja um bom exemplo, a gente tem que ter uma vida feliz. Faz parte. As pessoas têm que olhar e ver que há uma vantagem. No final da vida, pelo menos, não, esse cara foi bem, ele se deu bem. Ele veio, ele casou, trabalhou, teve filhos, teve filhas, vivia sorrindo, não andava reclamando, se maldizendo. Não, Deus quer que você seja feliz. Deus quer que eu seja feliz. Como que eu vou transmitir isso se eu não tenho a felicidade? Mas, infelizmente, pelas péssimas escolhas do Sansão, ele não conseguiu. Espero que as nossas escolhas
nos levem à felicidade material e à felicidade eterna. Que eternamente nós sejamos felizes com Deus.